no Brasil. No Brasil a gente tem distritos pastorais. E houve uma ocasião em que eu fui pastor do estado de Sergipe inteiro. Era uma corrida. E havia congregações, pequenas congregações. Congregações que eram uma família, 2, 3 famílias juntas. Então, era o pastor que dirigia o hino, era o pastor que fazia a oração, era o pastor que dirigia o estudo da lição, era o pastor que fazia a pregação, era o pastor que visitava os irmãos à tarde, depois reunia de novo para o pôr do sol. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Então no próximo sábado você canta. Hoje. Faltou isso? Não, eu terminei o pensamento. Não é isso? Hoje está muito melhor, porque alguém fez uma oração, houve cânticos, houve música especial, não sei. Mas eu só substituí o que não pôde vir, né? Só não substituí. Eu deixei como voluntário, não queria impor, né? Mas isso faz parte do Ministério da Vida. Eu preparei um material aqui para a gente meditar um pouco. Eu gosto muito de começar do começo. Então, a Bíblia fala que Deus um dia criou este mundo. E criou do nada. Onde nada havia, Deus criou. E criou de uma maneira assim maravilhosa. E criou um homem. Depois de ter criado todas as coisas, depois de ter preparado a casa, Deus colocou nela o habitante. Alguém criado à sua imagem e à sua semelhança. E lhe deu algumas advertências. Mas lhe deu um bocado de coisas. Ele disse, você está vendo isso aqui? Usufrua de tudo. Usufrua de tudo. Só não daquela árvore. Da árvore da ciência do bem e do mal, você está proibido de comer. Mas do que você quiser, você pode fazer. Eu preparei para que você habite aqui. E Adão viveu com Eva ali, quanto tempo ninguém sabe, até o dia em que ele cometeu o erro de ouvir a voz do inimigo. Naquela primeira sessão espírita que houve, quando o diabo encarnou na serpente, Satanás encarnou na serpente, e a serpente falou. O animal não fala, né? Ele falou. E induziu Eva ao pecado. O casal só poderia ser tentado junto à árvore. Satanás não tinha acesso ao redor da árvore, fora da árvore, era apenas ali. E ela estava ali distraída, prestou atenção e ouviu a voz, e deu ouvido à voz. E se tornou missionária dele, foi tentar o seu marido. E teve êxito. Lamentavelmente teve êxito. E os dois de repente perceberam que estavam nus, assim que a Bíblia diz, né? E foram fazer para si uma veste diferente de folha de figueira, que não sabiam eles que dali a pouco ia secar. Ainda não sabiam que a folha ia secar e que a sua nudez estaria ali. Então chegou um momento, a Bíblia diz assim, pela viração do dia, ao pôr do sol, em que Deus estava no local costumeiro esperando para o culto de adoração e o casal não apareceu e Deus chamou Adão, onde estás?
E Adão disse, eu ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondido. E Deus fez a pergunta, não como se ele não soubesse, mas para que Adão e Eva refletissem. Quem te disse que estavas nu? Quem te disse? E antes que Adão respondesse, Deus disse, comeste tu da árvore que te disse que não comeste? E a resposta foi, a mulher que tu me deste, me deu do fruto do bom. O que ele queria dizer? Em outras palavras, o Senhor me desculpe, não fui eu. Foi o Senhor. Botou a culpa em Deus. Se o Senhor não tivesse criado a mulher, eu não teria comido? A culpa é sua. Aí Deus vai a ela. Por que você fez isso? A serpente me enganou e eu comi. Foi o Senhor que criou a serpente. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria comido. A culpa é sua. Então, desde aqueles tempos, a gente está sempre culpando alguém, né? Culpando alguém. Dos nossos atos. As respostas eram dirigidas a Deus como culpado. Naturalmente Deus não se sentiu culpado, mas o capítulo 3 de Gênesis é a primeira profecia bíblica que se cumpriu, ao contrário, no verso 15. E diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Outra Bíblia diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui não está Deus falando à mulher, Deus está falando diretamente a Satanás. Eu vou pôr inimizade. Deus pôs no ser humano uma inimizade sobrenatural. Se Deus não tivesse feito isto, o homem seria para sempre amigo do pecado. Mas Deus colocou uma inimizade sobrenatural no coração humano. E então Deus lhe fez a promessa. Esta te ferirá a cabeça, esta semente, ou este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto implicava na salvação do homem, mas implicava também no sofrimento da parte de Deus. Pecado traz dor não apenas ao coração humano, mas ao coração do Pai. Como na família da gente. A doença que atinge os nossos filhos também nos atinge. As dificuldades que atingem nossos filhos também nos atingem. O pecado que atingiu o homem também atingiu Deus. O diabo soube trabalhar para atingir Deus. O objetivo dele era atingir Deus. O homem era apenas um instrumento para maltratar o coração de Deus. O homem se desenvolveu sobre a terra, cresceu, se multiplicou de acordo com a ordem de Deus, né? Crescer e multiplicar e encher a terra, mas encheu também a terra de pecado. E o pecado abundou na terra. As coisas, o pecado cresceu e se tornou de tal proporção que um dia, no capítulo 6, verso 9 diz que a terra se encheu de violência. Desculpe, não verso 9. 11. 11. 6, 11. É isso aqui. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Vocês sabem que é um significado terrível para essa palavra violência, né? A violência aqui implica também a atividade sexual. No original hebraico, o termo é muito forte. E a coisa chegou a um tal ponto que Deus disse, não dá mais para contemplar isso aí.
Então Deus anunciou a Noé que a terra seria destruída. Enoque também ficou sabendo disto. O verso anterior diz que Enoque andava com Deus. E a gente sabe pela inspiração que Enoque algumas vezes se angustiou ao ver a perversidade dos homens e o não cumprimento da promessa que Deus fez a Adão e Eva no Jardim do Éden de que ele daria fim ao pecado. E um dia Deus lhe mostrou em visão a vinda do Senhor, que está registrada em Judas. Judas disse que lá na pequena epístola de Judas, versículo 14, acerca da vida do Senhor, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com muitos de seus santos. Então a vinda de Jesus sempre foi uma esperança gloriosa dos filhos de Deus. Mas a Noé foi anunciado que o mundo teria fim. E o mundo teve fim. O dilúvio veio e causou aquela destruição toda que a gente bem conhece. E que se usa hoje para evidência de que houve uma evolução e não uma destruição. Mas no capítulo 9, versos 14 e 15, diz: e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, como demonstração de que não mais haveria dilúvio de águas, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Eu me lembro quando garoto que chovia muito na minha terra, quando dava aquelas chuvas de verão, que o céu escurecia, que o trovão ribombava, que muita gente se encolhia debaixo da cama de medo. A gente via o arco-íris e vinha a lembrança. Deus disse que não vai destruir o mundo por água. Nunca mais. Mas ele não falou que ia chegar perto, né? Porque então outro dia chegou perto. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Apesar das enchentes, das tragédias, sim, sim. O arco-íris nos lembra que o mundo não será mais destruído por água. Amém. Deus fez esta promessa para que a gente tivesse esta segurança. Os descendentes não acreditaram nisto. E na planície de Sinear resolveram ter uma segurança maior e passaram a construir aquela torre que ficou conhecida como Torre de Babel, uma torre que alcançasse os céus, para que quando as águas chegassem, não os destruíssem. Deus queria que eles se espalhassem pela terra e eles não estavam querendo se espalhar pela terra. Tinha uma mesma língua, o mesmo propósito de pecado. Note, uma lição que a gente pode tirar muito daqui é que o pecado não deixa de ser pecado à medida que o tempo passa, à medida que as pessoas envelhecem. Pecado é pecado o tempo todo. Não importa a idade, não importa a cultura, não importa a nação, não importa o tempo, pecado é pecado, será sempre pecado. O objetivo do homem sem Deus é viver o pecado, é ir contra Deus, é desacreditar de Deus. Mas Deus recriou a terra. E no arco-íris da promessa, no Desejar Todas as Nações, página 493, diz que o arco-íris da promessa que circunda o trono alto é um perpétuo testemunho de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Testifica perante o universo que Deus nunca abandonará seu povo na luta contra o mal. Esse é um texto bonito. O arco-íris nos diz que Deus nunca abandonará seu povo na luta contra o mal.
Esta é uma promessa. Uma outra promessa que Deus fez está no Salmo, capítulo 103, verso 12, muito bem retratada ali. Salmo 103, verso 12. Salmo. O Salmo era o inário dos judeus, né? A gente bem conhece. Salmo 103, verso 2. Né? Promessas lindas do Salmo. 103, verso 12. Eu não sei se eu falei 2, se entendeu 2, mas é 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Promessa de perdão. Deus prometeu, Deus perdoou nossos primeiros pais. E a promessa foi estendida a toda a raça humana. Todos aqueles que o aceitaram como Deus e Senhor são perdoados. Miqueias capítulo 7, verso 9, ainda no Velho Testamento. Miqueias está mais para o fim do Velho Testamento. É um dos últimos livros. Miqueias capítulo 7, verso 19. How is Miqueias em inglês? Como é que é Miqueias em inglês também? Acho que é Michael. Mike. Eu percebi que ela estava procurando. Michael 7, 19. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu li a experiência uma vez de um indivíduo, já com um pouco de idade, que se tornou cristão. Aceitou Jesus como seu Salvador. E a família foi contra, mas ele permaneceu firme. E ele tinha um filho dentista. E um dia foi ao consultório do filho para tratar algum dente. E estava na sala de espera, chegou, estava ali na sala de espera, e o pai anunciou para a filha, para a assistente, que ele era o pai do dentista. E o pai do dentista, e o dentista disse para a assistente: meu pai está aí, está. Deu uma revista para ele. Porque ele sabia que o pai ia falar do Evangelho para que as pessoas que estavam ali. E não queria que o pai falasse. Então deu uma revista para distrair o pai. E ela entregou a revista. E o pai começou a ler a revista. Mas a revista tinha um artigo que falava sobre o mar. E a profundeza do mar, a profundidade do mar. E naquele artigo que ele estava lendo, o mar ia, parece-me que, se não me falha a memória, a 12 quilômetros de profundidade. 12 mil metros de profundidade. E aquele homem, de repente, quando ele leu aquilo ali, ele deu um grito: aleluia! E o filho escutou lá dentro. E veio correndo. O que foi? Graças a Deus, eu estou lendo nessa revista que o mar tem profundidade de 12 mil quilômetros. E a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Então tem 12 quilômetros de pressão em cima dos meus pecados lá embaixo. Graças a Deus, estou livre deles. Os nossos pecados são lançados na profundeza do mar. É uma figura de linguagem, mas Deus quer dizer com isto que os nossos pecados são perdoados. E como eu tenho imaginação fértil, eu já imagino os tubarões, os bichos comendo esse pecado lá e destruindo tudo. Mas há uma outra experiência muito bonita com um americano. Em 1 João capítulo 1, verso 9, é nos dito umas outras palavras de conceitos muito belos do perdão de Deus. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Conta-se que um grande pregador do Evangelho chamado Mark Finley, um dia foi visitado na sua igreja por um indivíduo e gostou do sermão de Finley e pediu uma entrevista, mas queria entrevista na casa dele. E as pessoas que conheciam aquele indivíduo disseram para Finley: não lá, esse homem é perigoso. Ele disse: mas ele pediu uma entrevista, mas ele é perigoso. Ele pode assaltar ou até ele pode matar porque ele tem morte nas costas. Mas Finley garantiu para o homem que ia e foi. E quando chegou lá, ele começou a interrogar Finley acerca do amor de Deus. E, a uma certa altura, Finley leu para ele esse texto. O homem parou e disse: eu sou marginal. E abriu uma gaveta, puxou uma arma, colocou em cima da mesa e disse: com esse revólver eu tirei a vida de 4 pessoas. Pode haver perdão para mim? Ele deu de novo o texto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Aí ele puxou a gaveta de novo, tirou uma faca e disse: matei 3 mulheres com essa faca. Pode haver perdão para mim? Ele leu de novo o texto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo e nos purifica de todo pecado. Abriu a gaveta de novo, tirou um baralho e disse: você não imagina quantas pessoas eu roubei com esse baralho. Pode haver perdão para mim? De novo, filho, leu o mesmo texto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda justiça. Naquele momento, o homem entregou sua vida a Cristo, porque ele sentiu que podia ser perdoado. Não importa até onde tenha descido no pecado, Deus está sempre disposto a perdoar. Sempre disposto a perdoar. Então Deus nos faz a promessa de restauração, Deus nos faz a promessa de perdão e Deus também nos faz a promessa do Espírito Santo. Vamos ler Joel capítulo 2, verso 28. Também um dos últimos livros do Velho Testamento. Joel 28. 2, 28. Joel 2, 28. Ali está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Estou procurando que livro que é Joel? Joel 2. Joel 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Uma das dificuldades que as pessoas têm é se esquecer das promessas de Deus, da permanência de Deus. Depois de 400 anos sem profeta na terra, os judeus disseram uns aos outros: esse não pode ser um profeta. Da Galileia nunca surgiu um profeta. Mas houve um profeta da Galileia. E eles se enganaram nisso. Mas depois de 400 anos, quando pensavam que já não tinham mais nada, eis que Jesus aparece. E o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus e ele pôde fazer aqueles milagres todos. No Evangelho de João, no capítulo 14, John 14, nos versos 16 e 17, nós encontramos uma outra promessa. João 14, 16 e 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu vos rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus iria, não poderia ficar encarnado para sempre aqui neste mundo, depois de cumprir a sua tarefa, mas não deixaria os seus filhos sozinhos. O Espírito Santo estaria. E eu vos darei outro Consolador para que fique convosco. Por quanto tempo? Para sempre. O tempo todo. À disposição do homem. Que coisa linda. A promessa de Deus é que o Espírito está à disposição do homem. Trabalha pelo homem. Os homens, há muitos homens hoje que estão querendo que o Espírito Santo trabalhe para eles. O Espírito Santo não veio trabalhar para os homens. Veio trabalhar pelos homens. O Espírito Santo quer transformar a vida das pessoas. Essa foi a promessa feita. E em Atos capítulo 2, há uma demonstração da atuação desse Espírito, quando, depois de terem tirado todas as desavenças, todas as desuniões, tudo aquilo que os separava, o desejo de supremacia, os preconceitos, quando os apóstolos se uniram, confessaram os seus pecados uns aos outros e pediram a Deus o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito, no capítulo 2 registra o derramamento do Espírito Santo. E, de repente, o texto sagrado diz que houve um vento, um som, veemente e impetuoso, como de um vento, que encheu a casa e as línguas de fogo foram repartidas sobre cada um dos discípulos. E as pessoas foram atraídas pelo barulho naquele lugar. Não foi um barulho em qualquer lugar. O barulho foi restrito ao local onde os discípulos estavam. E todo mundo foi ver o que tinha acontecido lá, o que é que estava acontecendo lá. E não foram poucas as pessoas. E ao chegar aquela multidão toda, o texto diz que Pedro começou a pregar, a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus. E o milagre é que cada um ouvia na sua própria língua. O milagre é que cada um ouvia na sua própria língua. Quando foi isto? 50 dias após a ressurreição. 50 dias após a ressurreição. Gente de toda a parte do mundo, judeus de toda a parte do mundo. Por quê? Era festa Pentecostes. Era festa. Grande festa. E as pessoas que foram atraídas para lá